pegaria o rotacional, eu mexer aqui para definir essa transformação que teria que me dar o DDT, né? Esse rotacional e o rotacional aqui seria mais a linha, mais menos DFG. Então eu teria dois conjuntos de transformações. Se for isso aqui, provavelmente vai ser isso aqui. Alguma coisa semelhante. Então vocês vão ter dois tipos de simetria, provavelmente. Ligados aos dois potenciais. Oi, pai, não? Eu acho que é a mesma simetria, não? Oi? É a mesma simetria. Está dando a mesma? É, igual. Então está dando a mesma, né? O mesmo valor. Só que aqui a função é a mesma, né? Ah, bom, tá certo. É as mesmas funções. Tá certo. Então a gente teria uma simetria baseada num parâmetro vetorial, por exemplo. Então a pergunta é, com isso aí, então eu tenho uma simetria. Se eu tenho uma simetria, qual é, por exemplo, o tensor de energia-momento que sai daqui e o tensor de energia-momento que sai do Lagrangiano do princípio variacional? O tensor de energia-momento, vocês calculariam a energia canônica e calculariam a energia pelas equações de movimento. E é fácil. É derivar isso até multiplicar essa equação por B e multiplicar essa equação por E na ausência de fontes. A gente deve ter o princípio de conservação da energia do momento dessa radiação. E aí vem que a gente tem o mesmo problema que o problema de Maxwell. Então o problema que a gente está querendo identificar é que quando a gente tem um problema com simetria de calibre, pode ser de qualquer espécie, mas basta que seja uma simetria de calibre, nós podemos sempre enfrentar o problema de que o hamiltoniano canônico não seja invariante de Gauge, mas pelas equações de campo a gente obtenha uma energia que seja invariante de Gauge. Então, a simetria de Gauge mostra isso para a gente. O problema que está por trás é a existência de mais spins associados com o mesmo conjunto de campos. Então, é o mesmo conjunto. Aqui, por exemplo, eu tenho dois spins 1. Isso aqui é um spin 1. Isso aqui é um spin 1. Só que o problema é tão sério que no final do dia o sistema está descrevendo um escalar. Então o problema ele degenera de dois spins 1 para um escalar. Então o problema é bem sério nesse caso. A gente tem as simetrias são fortes o suficiente, juntamente com as equações de campo, para pegar o problema e dizer, apesar dos potenciais estarem propagando spins 1, na verdade deve estar acontecendo alguma coisa que um dos spins 1 deve ser eliminado e as equações de campo me dizem que no final do dia o que sobra é um escalar. Então, isso aí vai estar por trás dessa não simetria do tensor de energia e momento também. Então, esse problema aparece na gravidade, esse problema aparece no modelo, aparece no eletromagnetismo, aparece no modelo padrão. Então, sempre que a gente tiver um problema no sistema físico com simetria de Gauge local, a gente vai enfrentar essa questão. Mas claro que essa questão está resolvida, a gente sabe como lidar com ela. Estou mostrando para vocês um problema. Então, dentro daquilo que a gente estudou na aula passada, a gente já identifica um problema. Agora a questão é o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Como a gente vai poder formular já uma descrição em que o tensor de energia e momento já absorva essa questão e resolva essa questão de uma forma universal. Então, para isso, a gente vai ter que definir depois um outro tensor. Então, a gente tem três tensores de energia que vão estar trabalhando. Com esse tensor de energia no momento, quer dizer, ou com a energia em forma canônica, com a energia vinda das equações de campo, e com as energias que a gente chama de tensor de Dirichlet-Rosenfeld. Então, vamos ver depois que tem uma prescrição que resolve essa situação, independentemente do tipo de sistema, é uma situação universal. Nós vamos ter sempre um tensor de energia, uma descrição tal que a densidade de energia e a densidade de momento independem de Gauge. Se tem simetria de Gauge ou não tem, o problema fica resolvido. Esse número de matéria também mantém a simetria, se o tensor é simétrico? Isso, mantém a simetria. O pessoal vai entender depois que é o problema. Quando a gente fizer um momento angular, quer dizer, invariância rotacional, a gente vai resolver um outro problema, que não é simétrico. Ele mantém simétrico, né? Ele resolve todos os problemas. É quase que um operador Tabajara. Energia Tabajara, resolve todos os problemas, certo? Vamos lá, então, só queria colocar essa questão para vocês, né? Para vocês ficarem conscientes de que as coisas não são tão simples assim, tem uma interpretação por trás. Então, o caso de Maxwell, o caso de Maxwell, vamos dizer assim,
ele já revela, né, um problema muito mais profundo que a gente tem. Então, esse problema vai ficar resolvido, vamos colocar aqui, né? Então, a questão, então, quer dizer, a questão... Não. Simetria de gate, né? Hamiltoniano. Ficará resolvida. Através, né? Assim. Formulação de caráter geral. Aí, deixa eu ver se ele gosta de fórmula, né? Vai ter uma fórmula para isso aí, tá? Tem que seguir para todas as dimensões. Aí é trabalhada demais, cara. Para todas as dimensões. Então você quer unificar tudo, com gravitação, né? Corda, tá bom. Através de uma formulação de caráter geral baseada, né? Vou colocar assim, no chamado procedimento Depois nós vamos ver que esse procedimento de Dirichlet-Rosenfeld ele é equivalente ao acoplamento com o campo gravitacional. Se a gente quer ler o tensor de energia e momento do sistema, a gente pode sempre acoplar com uma métrica externa. Isso vai fazer exatamente todo o trabalho para ele. Depois nós vamos entender por quê. Por que a energia do sistema ela se acopla com a métrica do espaço-tempo? Né? Seja, estou no espaço-tempo qualquer. Né? Quem é a fonte, né, dessa métrica? Então nós vamos ter uma relação entre a distribuição de energia e a distribuição de momento e essa fonte, e essa métrica. Então, isso aí, claro, fica claro na relatividade, mas a gente tem que procurar uma interpretação mais profunda para isso. Por que é que o espaço-tempo ele se amolda à distribuição de energia e momento? Então, a gente vai ver que esse procedimento de Dirichlet-Rosenfeld ele vai ser, no fundo, equivalente ao procedimento de acoplamento do sistema físico em questão a uma métrica gravitacional. Esse procedimento aqui, vou botar assim, equivalente ao procedimento de acoplar o sistema físico considerado uma métrica externa. Então, a métrica externa ela se acopla direitinho com o tensor que é o Dirichlet-Rosenfeld. Então, por que a métrica ela vai em cima da coisa correta? A métrica ela resolve o problema da simetria de gate e ela resolve o problema também da simetria do tensor. Então, vamos ver isso aí. Então, essas duas coisas, isso aqui não é um passo trivial, tá? Mas está tudo aqui. Tá bom? Então eu vou dar agora um intervalinho, são 20 para as 6, né? A gente pode dar 1h30 de aula, mais ou menos, vamos dar um intervalinho até 6 horas, e aí a gente retoma para discutir as translações espaciais, tá certo?